1 Reis, capítulo 18. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: Precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei: Elias está aqui. Obadias, porém, protestou: Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra, e cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, vá e diga ao rei, Elias está aqui? Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde, e quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor? Escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz, vá e diga ao rei, Elias está aqui. Se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse, é você mesmo, perturbador de Israel. Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor. E em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora convoquem todo o Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse, sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal, comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam, ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precisa ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era seu costume,
cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: "Venham aqui." Todos se reuniram em volta dele enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: "Teu nome será Israel." E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: "Encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha." Depois que fizeram isso, disse: "Façam a mesma coisa novamente." Quando terminaram, ele disse: "Agora façam o mesmo pela terceira vez." Eles seguiram a sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para si." No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: "Oh, o Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus!" Então Elias ordenou: "Prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar." O povo os prendeu e Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Em seguida, Elias disse a Acabe: "Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando." Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão, com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: "Vá e olhe na direção do mar." O servo foi e olhou. Depois voltou e disse: "Não vi nada." 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: "Vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem." Então Elias lhe disse: "Vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá." Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária para Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe até a entrada de Jezreel. 1 Reis, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: "Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal." Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois, foi sozinho para o deserto caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. "Já basta, Senhor", disse ele. "Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram." Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: "Levante-se e coma." Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: "Levante-se e coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente." Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: "O que você faz aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar."
Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: "O que você faz aqui, Elias?" Ele respondeu outra vez: "Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo e derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar." Então o Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois, unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram." Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Zafate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: "Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei." Elias respondeu: "Pode voltar, mas pense no que lhe fiz." Eliseu voltou para sua parelha de bois e os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então, partiu com Elias como seu ajudante. 1 Reis, capítulo 20. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e seus carros de guerras e cavalos. Eles cercaram Samaria e a atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: "Assim diz Ben-Hadad: sua prata e seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos." "Está bem, ó meu senhor o rei", respondeu o rei de Israel. "Tudo que tenho é seu." Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram: "Assim diz Ben-Hadad: já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas de seus oficiais e tomarem tudo o que considerarem de valor." Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: "Vejam como esse homem quer nossa desgraça. Já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata e meu ouro. Não ceda a nenhuma outra exigência", aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: "Digam ao meu senhor o rei: eu lhe darei tudo o que me pediu da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência." Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então, Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe: "Que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente de Samaria para dar um punhado a cada um de meus soldados." O rei de Israel respondeu: "O guerreiro que se arma com sua espada para lutar não deve se vangloriar como o guerreiro que já venceu." A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis quando bebiam em suas tendas. "Preparem-se para atacar", ordenou Ben-Hadad a seus oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: "Assim diz o Senhor: está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu o entregarei em suas mãos. Com isso você saberá que eu sou o Senhor." Acabe perguntou: "Por meio de quem ele fará isso acontecer?" O profeta respondeu: "Assim diz o Senhor: os soldados dos comandantes das províncias o farão." "Devemos atacar primeiro?" perguntou Acabe. "Sim", respondeu o profeta. Então Acabe convocou os 232 soldados dos comandantes das províncias. Em seguida, reuniu o restante do exército de Israel, cerca de 7.000 homens.
Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os 32 reis aliados ainda estavam em suas tendas bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente formado pelos soldados dos comandantes das províncias saiu da cidade. Quando eles se aproximavam, os espiões de Ben-Hadad o avisavam. Há alguns soldados vindo de Samaria. Ele ordenou: quer tenham vindo em paz, quer para guerrear, tragam esses soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército haviam saído para lutar. Cada soldado israelita matou seu adversário sírio e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para outro ataque. Comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso venceram. Mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Dessa vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos e carros de guerra e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, dessa vez em Afeque. Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabra. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor. Os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Os 2 exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias. E no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o muro caiu sobre eles e matou mais 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: Senhor, ouvimos que os reis de Israel são misericordiosos. Vamos nos humilhar, usar panos de saco na cintura e cordas na cabeça e nos render ao rei de Israel. Talvez ele deixe o Senhor viver. Então vestiram panos de saco e cordas. Foram ao rei de Israel e suplicaram: seu servo Ben-Hadad diz: peço que me deixe viver. O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e, aproveitando essas palavras, responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad. Vão buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades que meu pai tomou de seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sobre essas condições eu libertarei. Então, os 2 fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros de um grupo de profetas a dizer a outro: dê um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: como você não obedeceu à voz do Senhor, um leão o matará assim que você sair daqui. E quando ele partiu, um leão o atacou e o matou. Em seguida, o profeta se dirigiu a outro homem e disse: dê um soco em mim. O homem deu um soco no profeta e o feriu. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada quando, de repente, alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie este homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor: uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele.
O rei de Israel foi para casa em Samaria, indignado e aborrecido. Curta, comente e compartilhe.